Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Melo Machado, eu sou formado em gestão ambiental e tenho aí uma carreira como escritor, como poeta. Eu publiquei alguns livros, né? A primeira publicação que eu tenho é de 2005, é um livro de poesia, Origami de Metal, pela editora Pontes, com o prefácio do poeta Tiago de Mello, né? Esse aqui é o livro, né? Origami de Metal, editora Pontes. É um livro de início, né? Um livro com 60 páginas apenas, é um livro bem fininho. E modéstia à parte, tem algumas pérolas nesse livro, né? Embora eu considere ainda um livro um tanto imaturo, e é uma imaturidade tanto como poeta, como escritor, mas também como homem. Mas é um livro que ele tem toda uma história especial, porque foi a época em que eu conheci o poeta Tiago de Mello, e ele foi responsável em boa parte pela publicação desse livro, né? Ele me ajudou muito, inclusive com o texto de abertura, com um prefácio. Então, esse é o primeiro livro, Origami de Metal. E logo em 2007, eu publiquei o meu segundo livro, A Mulher Vestida de Sol, pela editora Ibis Libris. O prefácio, a apresentação foi eu mesmo que escrevi, mas depois de publicado, eu recebi, né, bons elogios dessa obra aqui, inclusive pelo Carlos Nejar, né, que é um outro monstro da poesia contemporânea, né, membro da Academia de Letras, né, e ele teceu alguns comentários bem interessantes sobre esse livro. E é um livro que ele já tem um corpo um pouco maior, né, do que o Origami. Ele está com um pouco mais de 150 páginas, né, versos sobre vários temas, né. Então esse é o segundo livro. O terceiro, esse aqui, A Beleza de Todas as Coisas, também pela Ibis Libris, foi publicado em 2013, né? O formato dele é um pouco maior, por volta de 140 páginas também. Esse livro, na época eu fazia, pouco antes da publicação, eu comecei a fazer aula com música clássica indiana com Alberto Marsicano, né? E ele, durante as aulas a gente sempre conversava. Alberto Marsicano, ele foi um músico fenomenal e um grande escritor, tradutor, poliglota, né? Foi um cara de extrema importância, né, na cultura brasileira. Foi ele que introduziu a cítara indiana aqui no Brasil. Então, eu comentei com ele sobre esse projeto, o projeto desse livro. Ele quis conhecer os poemas, e quando ele viu, ele achou muito interessante. Ele se ofereceu para escrever o prefácio. Na hora eu aceitei, e ele até comentou que é um livro como se fossem diálogos filosóficos. Aí ele fez um pequeno prefácio, né, uma pequena apresentação. É um livro que eu acho que dos três, acho que é o que eu mais gosto. Ele tem uma linguagem um pouco mais solta, talvez, né? E eu gosto, inclusive, do projeto gráfico dele, né, na capa e tudo mais. Eu acho bem interessante, muito bonito ficou. O ano passado, 2018, eu publiquei este romance aqui pela editora Desconcertos, né? É uma editora aqui de São Paulo, né? E foi aí o meu
Na realidade foi meu segundo romance. Eu falo que é o primeiro porque eu escrevi esse livro por volta de 2003, terminei ele em 2005, mas ele só foi publicado ano passado, em 2018. Existe um outro romance que eu escrevi em parceria com a escritora Nádia Greco. Foi em 2009 esse romance foi publicado. Ele foi escrito, acho que em 2008, 2007, 2008 e 2009 já foi publicado, né? Então, cronologicamente, pela publicação, ele foi o primeiro a ser publicado. Mas o primeiro livro escrito, né, que eu escrevi foi esse aqui, As Hienas de Rimbaud, né, que é um romance que fala sobre amizade, fala sobre casamento, fala sobre rupturas, né, sobre término de coisas, sobre crises existenciais, né, sobre a complexidade dos relacionamentos. Então, basicamente é isso. Eu tenho outros projetos, tenho outros livros, alguns prontos, né, mas sem data de publicação, sem nada muito certo. E outros ainda que eu estou trabalhando, né. Então isso foi uma breve apresentação apenas dos trabalhos que eu já tenho, né? E ainda eu voltarei a falar sobre isso, ok? Muito obrigado, agradeço a atenção e até o próximo vídeo.